Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Pegue na sua mão, desde já a sua Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra no livro de Daniel. Glória a Deus. Daniel, capítulo número 5. Glória a Deus. Louvado seja nosso Deus. Daniel, capítulo 5, a partir do verso 1. Amém? Diz assim, Daniel 5:1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas concubinas e suas mulheres. Beberam vinho e deram louvores aos seus deuses de prata, de bronze, de ouro e de ferro, e de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Verso 22 diz assim, desse mesmo capítulo: Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Diga, ainda que sabias tudo isto. Amém. Verso número 24, diz assim: Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Verso 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Amém? Amém. Pode se assentar. Feche os seus olhos nessa hora. Peça o Espírito Santo para falar ao seu coração. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, eis-nos aqui mais uma vez sedentos pela Tua palavra. Ó Deus, fala conosco, nos abençoa, que a nossa alma possa ser alimentada pelo pão vivo, que é a Tua palavra. Hoje, noite de Santa Ceia, noite de comunhão com o Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que nós não venhamos desprezar a mesa do Senhor, mas que possamos compreender a vontade do Senhor. Por isso fala conosco, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós vemos aqui um texto, um dos textos, na verdade, muito conhecidos do livro de Daniel.
onde Deus se manifesta não de uma maneira que o homem precisa, não de uma maneira que Deus quer se manifestar ao homem, porque aqui nós vemos uma manifestação da ira de Deus. Pastor, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é um Deus justo. São atributos de Deus. Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele tem compaixão, mas Ele é justo. E a Bíblia diz que o rei Belsazar, um rei que tinha ali herdado o trono do seu pai Nabucodonosor, a Bíblia diz que Nabucodonosor, o pai de Belsazar, invadiu Jerusalém e trouxe o povo cativo. E no meio deste povo estava Daniel, estava Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Foram levados para a Babilônia. E ali eles aprenderam a cultura daquele lugar, eles aprenderam, os costumes daquele lugar, mas não deixaram de ser homens e mulheres, que também foram levados ali, não deixaram de honrar o seu Deus. Então não importa o lugar que você está, o que importa é a sua conduta aonde você está. Você pode estar em um lugar, aonde você diz, mas aqui na minha casa, só eu sirvo a Deus. Mas é você que Deus quer usar para ser uma bênção dentro do seu lar. Mas eu estou num emprego que lá todo mundo é ímpio. Amém. Louvado seja Deus, que lá dentro Deus colocou alguém para ser um instrumento de bênção. Ou seja, onde Deus te coloca, é para você ser um instrumento, continuar sendo um referencial de Deus. Então Deus, Ele, permitiu, porque Deus já havia já deixado para aquele povo, se eles continuassem andando naquele caminho errado, eles seriam escravizados. E aconteceu. Foram 70 anos do cativeiro. E a Bíblia diz então que num desses períodos, que é o período de Daniel, a Bíblia diz então que Daniel se destacou no reinado de Nabucodonosor. E Nabucodonosor então ali, passou por um processo terrível, a ponto da Bíblia dizer que ele foi tornar como um animal, a ponto de comer grama com os bois, comer grama, um homem, ali curvado como um animal comendo grama, até que ele entendeu que Deus é soberano, até que ele entendeu que Deus, ele mesmo nas suas palavras diz que Deus, ele abate o soberbo, abate aquele que não se humilha na presença de Deus. Aí o reinado dele passa e o seu filho está aí, Belsazar. A Bíblia diz então que no auge, Belsazar, herdando aquele reino grandioso, a Bíblia diz que ele ficou empolgado, ele ficou, maravilhado com aquilo. Aí a Bíblia diz que ele deu uma festa e convidou 1000, dos seus chegados, 1000 ali dos grandes, ou seja, pessoas de status, pessoas que estavam ali, vamos colocar assim, na panelinha dele, no nível dele, a ponto de chamar os seus grandes. E ali ele convoca também as mulheres, convoca ali as concubinas, as serviçais ali, que ao mesmo tempo tinham mulheres, ele tinha as mulheres, e também ali na cultura deles, é claro, eles tinham as concubinas, que serviam, que dançavam, que, enfim, estavam ali. E ele faz essa festa e convida todo este povo, mais de 1000 pessoas. Olha que festa! Então não era uma festinha qualquer, era a festa. Aí a Bíblia diz então que
ele começa a se embriagar. Começou a beber vinho, e no auge da festa, ele teve uma ideia de doido. Aquilo que eu disse, Deus se manifestou de uma maneira que Deus não queria se manifestar daquela forma, com a sua ira. Mas pela desobediência, pela falta de temor, Deus se manifestou com a sua ira. Se você olhar na Bíblia Sagrada, todos aqueles que desobedeceram a Deus, infelizmente, tiveram a manifestação da ira de Deus. Vou te dar mais um exemplo claro. A Bíblia diz que Israel foi tomada. Houve uma batalha entre Israel e os filisteus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias pegam uma arca e levam para o campo de batalha. Pastor, mas a arca era a presença de Deus. Isso que estava na mente deles. Pegaram a arca e levaram. A Bíblia diz que houve um terremoto naquele lugar. Mas foi o terremoto da ira de Deus. E nessa leva morreram os homens que foram para a batalha, morreram os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreu Eli, morreu a nora dele, ou seja, foi uma carnificina. Por causa da desobediência. Aí a Bíblia diz então que Belsassar, então no auge da festa, ele diz: opa, tragam-me os tesouros, as taças que o meu pai trouxe de Jerusalém. Mandou trazer. Imagino eu que alguém pensou assim: ele vai só mostrar aqui, né, os grandes tesouros que o seu pai conquistou, os tesouros que o seu pai trouxe da guerra, quando ele foi invadir Jerusalém, trouxe o povo cativo, ele vai mostrar o tesouro. Imagino eu que alguém pensou assim. Mas a Bíblia diz que ele mandou trazer para tomar vinho naquilo que era da casa de Deus. Eu quero que você repita comigo o tema dessa mensagem. Diga: lições da fé. Então a fé nos ensina muitas coisas. A primeira lição que nós tiramos aqui: não toque naquilo que é de Deus. Não toque. Belsassar, nós vemos no último versículo, que ele morreu naquele mesmo dia, naquela mesma noite ele morreu, porque quando ele estava fazendo isso, ele tocou naquilo que é de Deus. Nós vemos o texto que apareceu uma mão de homem, a mão do próprio Deus escrevendo na parede, dando a sentença de Belsassar, porque ele tocou naquilo que era de Deus. Não toque naquilo que é de Deus. Não toque naquilo que é separado para Deus. Um exemplo claro: Davi, pela lei, o direito lei, Davi poderia matar Saul, porque a lei dizia: olho por olho, dente por dente, quem matar será morto. Essa era a lei que imperava nos homens, mas a lei de Deus vai ao contrário disso. A lei de Deus manda orar por aqueles que vos perseguem, abençoar aqueles que vos amaldiçoam. A Bíblia diz então que Davi, Saul, mesmo sabendo que Saul queria tirar a sua vida, e numa dessas oportunidades, a Bíblia diz que Davi se levanta e diz: ai de mim tocar no ungido do Senhor.
Quem escolheu, quem quis o rei foi o povo, mas quem ungiu foi Deus. Quem mandou ungir ali foi Deus. Então ele disse: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Não tocar naquilo que é de Deus. Não tocar naquilo que pertence ao Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz que os dízimos são santos ao Senhor. Então eu não posso gastar aquilo que não é meu. Não posso. Então por que a Bíblia fala que, existe um demônio na Bíblia? Que esse demônio ele não sai com oração. Ele não sai com leitura da Bíblia. Ele não sai com você subindo nesse monte, não. Esse demônio ele sai quando você devolve o dízimo. Esse demônio chama-se devorador. Deus falou: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento, e fazei prova de mim, e por vossa causa, porque você está sendo obediente, devolvendo aquilo que não é seu, eu repreenderei o devorador. Então, uma das grandes lacunas que o devorador encontra é aí, quando nós tocamos, usufruímos aquilo que é de Deus. Se é de Deus, é de Deus. Oferta é algo voluntário. Algo voluntário. Jesus, ele foi voluntariamente, se entregou na cruz por mim e por você. Ele não foi obrigado. Deus falou: olha, Jesus, eu não achei ninguém, vai você mesmo. Não, o próprio Deus disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele veio voluntariamente. Deus deu ele, mas ele se entregou. Ele se entregou à morte. Ele aceitou passar pelo sacrifício. Deus precisava de alguém, mas Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque Deus perguntou lá no céu: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí alguém vai dizer assim: mas ele está falando de pregar, mas era essa mesmo. Pregar a mensagem que produz vida, a palavra que produz vida. Então Jesus, ele se entregou, e a oferta é algo voluntário. Pode ter um propósito aqui, um propósito ali, mas se dispor a ofertar, já é algo voluntário, é você e Deus. Só que a Bíblia fala: quando você for fazer um voto, cumpre, senão é voto tolo. Ananias e Safira, porque a partir do momento que você faz: olha, eu vou fazer isso para Deus, eu vou ofertar tal coisa para Deus, e você não faz, peraí, se eu falei que é para Deus, então é de quem? É para Deus. Então você não pode recuar ao que você disse que vai fazer. A Bíblia diz que Ananias e Safira caíram nesse erro. Porque a partir do momento que você diz: eu vou fazer para Deus, eu vou dar para a obra de Deus, eu vou abençoar, porque é para a obra de Deus, então eu não posso recuar a mão. Eu já fiz o voto. Aí a Bíblia diz então que Ananias e Safira fizeram isso. Vamos vender o herdado que nós temos aqui, vamos pegar esse valor e vamos entregar na casa de Deus. Aí a Bíblia diz que eles venderam a propriedade, pegaram aquele dinheiro, na hora que eles colocaram o olho no dinheiro, aí um falou a Bíblia diz que eles dividiram a oferta. Aí a Bíblia diz que naquele momento, quando eles chegaram lá para ofertar, a Bíblia diz que ela pegou parte e não sei para onde foi. Se fosse nos dias de hoje, a mulher ia para o shopping gastar, ia fazer alguma coisa, muito dinheiro. Mulher com dinheiro na mão gasta. Se uma mulher que está com um monte de dinheiro na mão e não gasta, tem algum probleminha aí. Alguma coisa ela vai comprar aquele dinheiro, uma sandália, alguma coisa, mas vai comprar alguma coisa para ela, vai no shopping, vai fazer alguma coisa, vai se embelezar, alguma coisa ela vai fazer. Então Safira pegou o dinheiro, a parte, sumiu.
Aí a Bíblia diz que Ananias chega lá diante do gasofilácio, né? Na hora da oferta. Quando ele chega, Pedro pergunta: Ananias, foi por tal preço que você vendeu a herdade? Ele foi. Aí Pedro olha para ele: olha, o que você deixou Satanás encher o seu coração? Você não mentiste aos homens, você mentiu a Deus. E os pés daqueles jovens que estão à porta são os mesmos que vão te carregar, porque eles vão te sepultar. Eles na mesma hora ele caiu morto, porque recuou a mão naquilo que ele já tinha proposto a fazer. Então o voto é algo muito sério. Aquilo que eu disse: não toque naquilo que é de Deus. O dízimo é de Deus, não toque. Deposite os 10. Eu fiz um voto de ofertar tanto, então faça isso, não volte atrás. Aí a Bíblia diz que logo depois chega ela, 3 horas depois. E o culto, então, ou seja, o culto naquela época demorava muito. Aí hoje a pessoa às vezes passa 10 minutos, 15 minutos, já nota demorando. Se vivesse naquela época, então, estava distante de Deus, porque não ia. Teve um culto lá que Paulo pregou, foi até a meia-noite. Aí a Bíblia diz então que ela chega 3 horas depois, sem saber de nada. Aí Pedro pergunta as mesmas coisas para ela. Ela diz: foi portanto. Ela diz: pois é. Está vendo aqueles jovens, espera aquele jovem ali? Os mesmos que sepultaram seu marido são os mesmos que vão sepultar você. A Bíblia diz que ela também caiu morta na hora e foi sepultada. Tudo isso por causa de quê? De uma mentira. Recuou a mão. Um voto que não foi cumprido. Deus não obriga ninguém a nada, mas se você votou, se você se propôs, então faça. E a Bíblia diz claramente, a Bíblia ainda dá um requadro: se não for cumprir, é melhor que não votes. Se não tem condições, não faça, meu irmão. Eu te oriento isso: não faça. Não faça. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Não por tristeza, não por contentamento, nem por alguma necessidade. Olha, eu vou fazer isso porque não funciona assim. Tudo é voluntário. Os textos bíblicos falam ofertas voluntárias. Oferta alçada é uma oferta voluntária também. Ninguém é obrigado a nada, mas se votou, então pague o voto, faça. Agora o dízimo tem que devolver, porque isso é do Senhor. Então, primeira lição: não toque naquilo que é de Deus. Então, Belsazar tocou naquilo que era de Deus. E a Bíblia diz que naquela mesma noite ele morreu. Primeira lição. Segunda lição: a Bíblia diz então que eles pegaram as taças, tocou nelas, pegou, colocou o vinho, Segunda lição: diga, não torne em algo comum aquilo que é santo. Não torne algo comum aquilo que é santo. Aquilo que é algo voltado para a santidade. Um exemplo claro: você se separa para Deus como? Você medita na palavra, você faz um jejum, você ora. Aí hoje você não orou. Aí, beleza. Aí no outro dia você não orou. Aí aquilo que era santo, que era um processo de santificação, você tornou algo comum. Não orei hoje, não tem problema. Deus sabe o que eu estou precisando, Deus sabe da minha vida. Amanhã eu oro. Aí vai só empurrando com a barriga. E isso vai só afastando a pessoa de Deus. Por quê? Porque algo santo ela tornou algo comum. Não, hoje eu não li, então não precisa eu ler mais. Não, deixa que só o pastor lê lá, eu na igreja. Então algo que é santo, algo que é uma prática santa de santidade, não torne algo comum. Algo que se der eu faço depois. Não, deixa.
Então não torne aquilo que é santo em algo comum. Ele simplesmente, para mim isso aqui é só mais uma taça. Colocaram o vinho, é igual a ceia. Não torne a ceia, que é santo, em algo comum. Hoje se der eu vou na ceia, se não der, Deus me conhece, Deus sabe, se der no mês que vem eu vou. Então não torne aquilo que é santo em algo comum. Não torne, porque isso traz morte. Isso traz morte. Tem tantas coisas na nossa vida que são bênçãos de Deus, que são coisas da parte de Deus, que se a gente deixar aquilo virar algo comum, com o tempo acaba morrendo. A Bíblia diz então que ele pegou, mas isso aqui é mais uma taça. Não, hoje não vou não. Hoje não vou no culto, amanhã não vou. Ou seja, vai deixando virar algo comum. Quando assusta que não, a morte espiritual já pegou, já está longe da presença de Deus. Terceiro, a Bíblia diz então que quando ele bebe, enquanto ele estava bebendo na taça dele, o vinho dele na taça dele, Deus não fez nada. Mas quando ele mandou trazer, quando eles tocaram naquilo e misturaram com aquilo que é profano, é o vinho ali, colocou o vinho dele naquilo que é santo, aí deu problema. Aí a Bíblia diz que na mesma hora a mão começou a escrever: Mene, mene, tekel, pasim. Mene, mene, tekel, pasim. A Bíblia diz que na mesma hora o rei ficou, o semblante do rei mudou. Ele ficou apavorado. A Bíblia diz que ele batia a palma com os joelhos. Começou a bater um no outro. Começou a tremer igual vara verde. Começou a tremer. De tão terrível aquela visão que ele estava tendo ali. De ver uma mão na parede escrevendo já foi algo assustador. E ele não sabia o que estava escrito. Aí que ele ficou mais perturbado ainda. O que será isso? Aí a Bíblia diz então que alguém apareceu, olha, tem um... E a Bíblia diz que quando ele viu aqui, ele chamou todos os magos do reino, os adivinha, tudo. Chamou tudo, olha, interpretem para mim o que está escrito aí. Ninguém soube nada. De repente ele começou, apavorou. Aí alguém chegou, olha, tem um rapaz aí no reino, que o seu pai constituiu como líder aqui dos magos aqui, um tal de Daniel, que colocaram o nome dele de Beltesazar. Não Belsazar, porque Belsazar é esse rei. Colocaram o nome dele de Beltesazar, que é um dos nomes dos deuses deles. Esse tal de Daniel, ele tem um espírito excelente. Ele tem um espírito que adivinha, que interpreta sonhos. Ele tem um espírito que resolve causas impossíveis. Ele é dotado de entendimento e sabedoria do espírito dos santos, dos deuses, porque eles, o povo da antiguidade lá, para eles tudo era Deus. Então eles falavam dos deuses, mas só existe um Deus que é poderoso, está no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz então que Daniel então chega, coloca na presença do rei Daniel. O rei começa a falar com ele começa a falar com o rei. Então Daniel começa a falar com ele: olha, o seu pai, Nabucodonosor, por não honrar a Deus, ele pastou como um animal nessa terra. Aí então ele reconheceu que só Deus é poderoso, que toda honra, toda glória tem que ser dada ao Senhor. E você, mesmo sabendo disso, foi o texto, o versículo nós lemos aqui, verso de número 22. E tu, Belsazar, que é seu filho,
não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Ele sabia que o pai dele tinha passado por aquilo porque não tinha reconhecido a grandeza de Deus, porque não tinha adorado o nome do Senhor, porque não reconheceu a onipotência, onipresença, onisciência de Deus. E ele disse: você sabendo de tudo isso, qual que é a terceira lição? Diga não, ignore os exemplos. Beltsazar tinha um exemplo dentro da casa dele da desobediência a Deus. O que levava? Então, um dos meios mais, que eu posso colocar, mais importantes para nós aprendermos, são com os exemplos. É com os exemplos que nós aprendemos. Agora a diferença é qual exemplo você está seguindo. Ele decidiu, mesmo sabendo que o exemplo do pai dele foi errado, que o pai dele passou o que não era para ele passar, e ele passou muito pior ainda, que o pai dele reconheceu a grandeza de Deus depois, mas mesmo assim ele ignorou um exemplo que ele teve dentro da casa dele, da desobediência diante de Deus. Então não ignore os exemplos, não ignore os exemplos, mas aprenda a focar nos bons exemplos. Tem pessoas que perdem o foco de Deus por isso, porque estão focando nos maus exemplos. O fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, então esse negócio de seguir a Deus não dá para mim. Ou seja, então se o fulano morreu, se o fulano se deu mal, então você vai se dar mal, porque você está focado no exemplo, no mau exemplo dele. Eu já contei isso aqui uma vez, vou contar de novo, Estava na igreja lá, e a igreja era uma igreja cheia, lotada, e o pastor tinha ali o seu grupo de obreiros ali, até para ajudar ele a cuidar do rebanho. Mas tinha algumas pessoas que gostavam muito de conversar com ele. E tinha uma pessoa que estava lá, já tinha mais ou menos 3 meses. Ela chega para ele e diz: pastor, eu vou sair da igreja. E a princípio ele perguntando: mas você é nova aqui? Não, tem 3 meses que eu estou aqui. Mas eu decidi que eu vou sair daqui. Não vai dar para continuar. Ele disse: mas por quê? Não, pastor, porque fulano faz isso, porque Beltrano faz aquilo, porque o outro faz aquilo. E na hora ele disse que pediu a Deus sabedoria para lidar com aquela situação. E naquela hora Deus deu para ele sabedoria. E o que ele falou para ela? Falou: olha, aí ele pensou, é realmente o que ela está falando que o fulano faz, ele faz. Aí foi que ele pediu sabedoria para Deus. E a palavra que Deus colocou no coração dele para dirigir para ela foi essa: você já parou para observar aqueles que estão fazendo a coisa certa? Aqueles que estão dando um bom exemplo? Porque até agora você só focou naqueles que estão dando um mau exemplo. Aí eu vou pegar o exemplo que ele deu e vou acrescentar ainda mais. Ainda que todos deem mau exemplo, Jesus nunca dá um mau exemplo. Jesus nunca nos decepciona, porque Ele é o nosso Salvador. Todos podem virar as costas para você, todos podem te ignorar, todos podem dar um mau exemplo, mas Jesus nunca dá um mau exemplo. E Ele que é o nosso exemplo de seguir. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo: olha, siga o meu exemplo, porque o exemplo que eu tenho é Jesus. O exemplo que eu tenho é Jesus. Então, não tem conversa. Eu posso falhar com você um dia, você pode falhar comigo, mas o nosso exemplo é Jesus. Então siga o bom exemplo, não ignore os exemplos. É o primeiro conselho, e dentro desse conselho, siga os bons exemplos. Paulo diz que as más companhias corrompem os bons
costumes, os bons exemplos. Se eu sei que as más companhias corrompem, então por que eu vou ficar caçando com má companhia? Usar, como diz por aí, usar a cachola. Põe ela para trabalhar. Se está tirando a minha comunhão com Deus, opa, então tem que frear. Tem que dar uma freada. Você não vai ignorar ninguém, você não vai desfazer de ninguém, mas na hora que chegar em certos assuntos é melhor encerrar, porque aquilo pode te prejudicar. Pode prejudicar a sua comunhão, pode prejudicar o seu testemunho, pode prejudicar a sua vida com Deus. Então, os bons exemplos. Belsazar tinha um mau exemplo dentro de casa, que poderia ser um bom exemplo. Pô, peraí, meu pai não temeu a Deus, olha o que aconteceu com ele. Então eu vou seguir um bom exemplo, mas não, ele disse, opa, pode trazer as taças, que eu vou mostrar que eu sou o rei aqui. Que quem manda nisso aqui é eu. Meu pai trouxe as taças, mas eu vou ter o prazer de tomar nelas. Grande erro que ele teve. Grande erro. Aí a Bíblia diz então que quando ele bebe, que Deus escreve na parede, chamam Daniel exorta ele, olha, você sabia de tudo isso e mesmo assim decidiu não humilhar o seu coração perante Deus. Aí ele diz lá, está escrito, né, no verso 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Mene, mene, tekel, parsim. Mene, mene, fostes colocado na balança. Tekel, fostes achado em falta. Parsim, o seu reino será dividido entre os seus adversários. Último exemplo de quando Deus decreta, determina algo, se cumpre. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Pode ter certeza. Porque Deus não é como o homem. O homem fala uma coisa hoje, amanhã já fala outra. O homem fala uma coisa hoje, amanhã faz outra. Por que muita gente está decepcionada com a política do país? Porque muitos prometeram uma coisa e não fizeram nada. Por isso que é bom, a gente tem que analisar. Porque voto é algo muito sério. O voto é você, alguém que você vai colocar ali para governar o país que você está, a cidade que você está, a vila que você está. Então nós temos que analisar bem. Ah, te dou um saco de cimento e volta em mim. Tem gente que vota por causa do saco de cimento. Então tem que usar a cachola. Teve uma vez, tem um cidadão, tem uns que, eu te dou identidade, o povo está precisando de emprego. O povo precisa de emprego. O povo está precisando de educação, que aconteça, não? Aí fala. Aí a pessoa, às vezes, não vota, não, porque aquele ali, ele é bonitinho, ele é aqui, não posso. Eu dei o exemplo do seu ensino da época do Collor, que o Collor era bonitão, né? Bem aparentado. Aí o pessoal, tome Collor. Depois o Collor passou a mão no jeito todo que votou nele. Então tem que analisar. Tem que conhecer as origens. Não sair por aí, simplesmente, vou votar porque o fulano está votando. Não. É por isso que o voto é individual. Apesar que muitos, fazem ali uma politicagem para alguém, não. Pode fazer politicagem. Você é responsável pelo seu voto. Então você tem que analisar. Então, aquilo que Deus decreta, Ele cumpre. Deus escreveu lá na parede a sentença de Belsazar. E o que fez? Aconteceu.
Aquilo que Deus já decretou que vai fazer na minha vida, na sua vida, Ele vai fazer. Amém. Aquela porta que Deus falou que vai abrir, Ele vai abrir. Amém. Aquela cura que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porque Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Quem promete e não cumpre é um Deus que não pode fazer nada. Mas no nosso meio está aquele que é todo poderoso, é Criador dos céus e da terra, e é nele que nós confiamos, é nele que nós prestamos culto. Se você crê nesse Deus, então aplaude e glorifica esse Deus que é poderoso. Glória a Deus. É um Deus que nos direciona, é um Deus que nos dá direção, é um Deus que promete e cumpre, é um Deus que quando Ele fala vai acontecer, vai acontecer. Deus fez uma promessa para o povo dele, Deus fez uma promessa para Josué: Josué, eu vou fazer de você um grande campeão, você vai levar esse povo a grandes conquistas. A Bíblia diz que teve um dia que Deus parou o sol e a lua, porque Josué, crendo na promessa, ele falou: para sol, para lua. Lá no céu Deus falou: sol, para lua, porque o meu servo, eu vou cumprir a minha promessa na vida dele. Em nome de Jesus Cristo, Deus tinha uma promessa na vida de uma mulher, que a família dela ia proliferar, a família dela ia crescer. A Bíblia diz que essa mulher ficou viúva, o filho dela morreu. Um dia Jesus encontra com ela, com o filho dentro do caixão. Jesus toca no esquife e diz para o menino: levanta, porque a promessa vai se cumprir. Meu irmão, eu não sei como é que está a situação da sua vida, pode estar igual essa mulher, mas se Jesus liberou a palavra divina, vai ressuscitar, vai ressuscitar. Aleluia, Deus. É só para quem crê, meu irmão. Aleluia, Deus. Vai ressuscitar, porque é a palavra dele. O que Deus falou está falado e acabou. A Bíblia diz que a palavra dele é assim, é igual chuva, cai com um propósito, rega a terra e dá fruto. Assim a palavra dele que é ministrada na minha, na sua vida, ela vem, produz e o milagre acontece em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então não deixe de crer, porque é a palavra de Deus, é a palavra dele, é a palavra dele. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Quando você crê na palavra de Deus, você não cai no buraco. A Bíblia diz que ela é luz, luz é para iluminar o caminho. Quanta gente tem caído no buraco, tem se perdido na escuridão dessa vida, porque não tem acreditado na palavra, não tem se guiado pela palavra. Então, em nome de Jesus, saia daqui hoje crendo na palavra, amando a palavra, tendo prazer, como o Salmo diz: o meu prazer está na tua palavra. Porque é essa palavra que nos leva a conhecer Deus, é essa palavra que nos mostra a grandeza de Deus, e é essa palavra que garante a presença de Deus em nós. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, eu e meu Pai viremos a ti e faremos morada. É a palavra, é a palavra. Então não despreze a palavra, não despreze a palavra de Deus.